A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, compenetrem-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Princípios Sagrados Oswaldo Polidoro, O Anjo Poderoso do Apocalipse, Reencarnação de Elias, Allan Kardec, Ezequiel e João Batista. Como não poderia deixar de ser, são verdades doutrinárias, entregue pelo próprio Deus a seus filhos. Faremos comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Doutrina de Deus é uma coisa, religiosismos, clericalismo e bastardosismo são outras coisas, inventada por homens capciosos, com mandonismos, clérigo estatal, sempre ligado ao poder temporal, para melhor se implantar e, com isso, dominar a consciência dos filhos de Deus, explorando-os cada vez mais, não trabalham, não produzem nada, vivem simplesmente de mercadejar a fé alheia ou a doutrina que Deus mandou entregar através do verbo modelar e modelador, que é Jesus, o qual entregou segundo Pentecostes, ou o batismo de dons da história. Porque o primeiro foi entregue por Moisés, como está relatado em Números, capítulo 11. Porque atraiçoar a doutrina de Deus, que é estribada sobre a lei de Deus, as graças dos dons mediúnicos e os exemplos vividos por Jesus, é atrair tragédias, punições da justiça divina, porque assim fizeram e fazem os filhos de Deus até hoje. Vamos aprender com Deus, com mais uma leitura de um condensado doutrinário, e sigam o vídeo até o final. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. A doutrina de Deus. Bem salienta o sermão profético e o Apocalipse das tragédias do findar do segundo milênio, reduzindo os viventes a 1/3. E Maria em Fátima disse 1/4. Por causa dos insultos atirados contra a doutrina de Deus. Saibam sobre a doutrina de Deus entregue por Moisés e Jesus. Da lei de Deus, todos os crimes serão pagos até o último ceitil, ou nas trevas da subcrosta, ou nas trevas umbrosas exteriores, ou nas encarnações expiatórias. Nunca deixará de ser assim, e se alguém não souber tudo sobre as trevas aonde penam os espíritos criminosos, nem como os encarnados poderão penar suas culpas do passado, tudo o que tem a fazer é cultivar nobremente as graças dos dons intermediários, chamados dons do Espírito Santo, pois da comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, tudo será conhecido. Do verbo exemplar. Alguém representará, para a lotação planetária, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, ou tudo que deriva do princípio, devendo a ele retornar integralmente. Jesus viveu a instituição modelar, o alfa e ômega do Apocalipse, e todos virão a reconhecer assim,
Sendo isso, deixou dito: quem se esbater contra essa rocha se rebentará, e quem ficar sob ela será esmigalhado. Dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, a graça que tira a orfandade do mundo, consoante as palavras de Moisés e de Jesus, porque ela oferece contatos entre encarnados e desencarnados, favorece sinais e prodígios, os ditos milagres, etc. Aos inimigos dessa graça de Deus, Jesus advertiu, afirmando: aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, porém, aquele que pecar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Cleresias espúrias ou negociatas idólatras de religiosos profissionais com suas prepotências politiqueiras ou mandonistas e muitos outros ismos e mais ismos levantaram-se no mundo, na humanidade, tripudiando a vontade de Deus, corrompendo tudo, desviando da lei de Deus, do verbo exemplar e da vasta documentação bíblica sobre os dons mediúnicos ou intermediários. Em virtude dos crimes praticados contra a doutrina enviada por Deus, terríveis faxinas, ao findar do segundo milênio, farão entender como Deus quer que seus filhos vivam o período vindouro, chamado um novo céu e uma nova terra. É com Deus que deveis aprender, para evitar angústias e desesperos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história. Como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código de moral e de conduta. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É diante de haver mundo, anunciado antes de encarnar através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo, porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse, e por parte dos ignorantinos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo,
Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. E assim desejou, quem dera, que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro dom de curar, a outra produção de maravilhas, a outra profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. 1 Epístola a Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. 1 Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Hão de entender os terrícolas, que há mensagens e mensagens, bastante relativas umas, e muito menos relativas outras, isto é, segundo de onde venham e por quem venham. É muito importante discernir, para saber de onde vêm os informes, se de espiritecos, sem nenhum conhecido contato com o plano direcional, ou se oriundos do próprio plano direcional. Carradas delas existem, verdadeiros arsenais de deslavadas contradições, e muitas outras filhas diletas dos mais repugnantes rasteirismos, vinculando mediocrismos, fartamente vendáveis, porém portadoras de fartos prejuízos. Existem alguns Jesus e alguns apóstolos de certas obras tidas por alguns como importantes ou verdadeiras, e que provam suas imundícias nas contradições apresentadas e nas falsas interpretações dadas aos fatos e aos ensinos bíblicos, aquilo que de mais puro foi dado por Deus e digno de zelo total. Como há um programa divino para o espírito e a matéria, mundos e humanidades, importa reconhecer o que há que conhecer e o que há que praticar. É de fundamental importância saber que a realidade da lei, do verbo modelo e dos dons espirituais pertence ao plano geral, por desígnio divino, e que, portanto, servir de pedra de tropeço no caminho da doutrina enviada por Deus
custará esmigalhamentos de seus praticantes. Ao findar do segundo milênio, portanto, terão cumprimentos os fatos apontados nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse, e aquilo que aponta os capítulos 12, 19 e 14. Virá a comandar o comportamento das gerações do pós-dilúvio de fogo ou guerra atômica, que tudo obrigará a mudar. Até a presença do verbo modelo na carne ficou dito: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Todavia entendam bem cada filho de Deus, que nem as ignorâncias daqueles dias, nem as corrupções vindas depois, poderia fazer com que os desígnios divinos fossem truncados. Deus não fez como seus filhos errados, que deixam de lado o sermão profético e o Apocalipse. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus. Essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria, com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo Filho teu, depositar de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espera a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho,
o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Para livrar toda a carne da famigerada fé cega, por onde heresias espúrias ou religiosismos profissionais ludibriam os tolos, Deus deu as graças mediúnicas, ou dons do Espírito Santo, mas tudo foi corrompido, desviado, e pelos mesmos enganadores das gentes. Também os que fizeram no século XIX compilações e codificações, se tivessem entendido o que deveriam ter feito, escrevendo muito menos teriam ensinado a doutrina de Deus, informando fartamente toda a carne. Ajude, portanto, a imprimir e distribuir os boletins, que ensinam como Deus quer, apresentando o comentário bíblico, a lei de Deus, a significação do verbo exemplar e os textos bíblicos que ensinam a graça da revelação consoladora, isto é, que coloca a doutrina de Deus ao alcance de quem quiser aprender e com o mínimo de papel. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão os informes prometidos principalmente nos capítulos 12, 19 e 14 do Apocalipse, isto é, que irão produzir as mais profundas e necessárias renovações, com vistas aos futuros ciclos evolutivos do planeta e da lotação humana. Assine o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos que nos acompanham com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai Divino, ajudando a divulgar a doutrina de Deus, porque a tarefa é santificante. E até a próxima leitura do boletim. Deus pague a todos.